me parece que há algum significado, talvez teológico, um pouco nesse sentido. É, depois, vocês vão no rito da sagração, vocês percebem que existem cerimônias que acontecem antes da missa, outras que acontecem no meio da missa e outras que acontecem depois da missa. Então, antes da missa, o que acontece são os ritos preparatórios, né? Então, a leitura do mandato apostólico, etc. Durante a missa, no meio da missa, ali entre o gradual e o aleluia, o rito propriamente dito da ordenação, da sagração, né? E no final, a chamada entrega dos instrumentos, traditio instrumentorum, né? A entrega das insígnias episcopais. Grosso modo, isso, né? E outra coisa interessante que vocês podem perceber durante a cerimônia é que os bispos sagrados, eles concelebram com o celebrante principal. Então, cada um tem, por assim dizer, como uma capela privada, né? Ali eles improvisaram com uma mesa grande, com vários missais. Depois esses missais foram colocados no canto do altar-mor, né? E eles vão rezando junto com o concelebrante a missa inteirinha. Junto com o consagrante, eu quero dizer. A missa inteirinha, né? Bom, então, vamos explicar um pouquinho, porque é importante vocês entenderem algumas coisas que já de cara a gente percebe ali no rito, né? Primeiro, o rito de ordenação episcopal, ele é uma grande catequese tradicional que a igreja dá sobre o significado do episcopado. E, como vocês vão notar, no rito aparecem muitos elementos ligados ao poder de jurisdição que o bispo tem. A mitra, o poder de ensinar, o báculo, o poder de governar, alguns ritos ligados à territorialidade. Por exemplo, a entrega do anel, o bispo é esposo da sua igreja particular. A entronização, ele tem um trono, ele tem uma sede, né? E na igreja católica, isso simplesmente é assim, né? Vocês vejam, a fraternidade sagrou bispos dizendo assim, eles não têm jurisdição. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas na Igreja Católica não existem bispos de neliures, ou seja, bispos de lugar nenhum. Não existe. Você tem os chamados bispos que são ordinários de uma diocese, uma arquidiocese, assim por diante, ou você tem os chamados bispos titulares. O que são os bispos titulares? São bispos que não são ordinários de um lugar, mas que recebem uma igreja particular extinta. Há cerca de 2.100 dioceses extintas no mundo, em antigos territórios cristãos. Então, os bispos que não são ordinários, eles recebem uma dessas igrejas como sua. Eu me lembro muito que o nosso bispo, o primeiro bispo diocesano, Dom Francisco, ele foi bispo titular de Hipona, terra de Santo Agostinho. Ele nunca foi a Hipona, não é que tem uma diocese ativa lá, né? Não. Mas o episcopado está ligado a uma territorialidade, a um poder territorial. E ao mesmo tempo, isso por quê, né? Porque você é bispo para o rebanho do Senhor que está no limiar de
de um território, né? Quer dizer, ou seja, um grupo de fiéis que não está voando, ele está, digamos assim, referencializado num território. Isso é muito importante, porque o rito vai mostrar isso. Então, a gente já nota, por exemplo, que já há um abuso litúrgico de cara, que é o fato de o consagrante, o Monsenhor de Galarreta, celebrar a missa pontifical no trono. Ele não tem poder de jurisdição. Ele não poderia celebrar no trono. Também, pelo que me consta, pode ser que nesse detalhe eu esteja errado, mas não poderia usar báculo. Talvez como exercendo o ofício de consagrante, sim. Mas mesmo isso eu tenho dúvida. Porque, por exemplo, em Roma, só tem direito de utilizar o báculo papa e os que possuem jurisdição ali, os bispos auxiliares, etc., que são vigários do papa para a diocese de Roma. Quando algum bispo, por exemplo, estrangeiro, vinha para fazer uma ordenação, tenho a impressão de que não usava báculo, mas, em todo caso, o Monsenhor de Galarreta celebrou a missa no trono. É um abuso litúrgico tridentino, para vocês verem que abusos litúrgicos não são exclusivos do Novus Ordo, né? Existem para todos os tipos de ordinários. Os eleitos, eles entram com o pluvial, né? Eles entram com a capa pluvial. Inclusive tem uma foto muito bonita dos 4 sentados com a capa pluvial, antes, né, na primeira parte da cerimônia. Não, aí eles estão com a casula, já estão entronizados. Com o pluvial é uma outra que aparece o pluvial como que cruzado assim nas pernas deles, né? Vamos ver se você acha, mas tudo bem, também se não achar não tem problema. Bom, o rito começa de maneira seca, aliás, como é bastante objetivo o rito romano, com uma pergunta. Tendes o mandato apostólico? Essa pergunta, ela é essencial para o rito. Né? Ou seja, suponhamos que ali no diálogo antes do consentimento matrimonial, o padre pergunta para o noivo, fulano, fulana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio perante a igreja. Por isso eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Aí eles respondem, mais ou menos, não é tanto assim. Bom, para tudo, para o rito, né? Para o rito. Eu não posso testemunhar um casamento que não tenha as condições para a sua validade, para que ele seja realmente válido. Mutatis mutantes, porque não é, aqui a comparação é perfeita, mas mutatis mutantes é isso. Ou seja, tem o mandato apostólico. Em 1988, eles responderam que tinham e leram um mandato como, mais ou menos como os que eles leram agora. Mas dessa vez eles nem disseram que tem, já partiram logo para a leitura. Então aí tem uma foto que mostra primeiro o mandato que eles fizeram enrolado, como se fosse um pergaminho, né? Isso me chamou bastante atenção. E depois o padre, um notário da fraternidade, isso, lendo. Aí, essa cena é dele lendo. Ou seja, imitando um pergaminho de mandato apostólico. Isso é uma coisa muito, muito, me perdoe, mas assim, muito fake. É fake demais.
E o que ele lê ali, né? Ele diz: é a Igreja Católica e Romana, sempre fiel às santas tradições recebidas dos apóstolos, que, em circunstâncias totalmente extraordinárias, exige que providenciemos a manutenção destas santas tradições. É a Igreja Católica Romana. É a Igreja Católica Romana. Como assim a Igreja Católica Romana? Aqui você está lidando com a imaterialidade da eclesiologia lefebrista. A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica não te pediu nada. É você que está achando que a Igreja está te pedindo. Está enxergando uma exigência meio... Sabe aquela coisa do espírito absoluto do Hegel que age na história? Então, o momento histórico exige isso. Não. Isso não tem nada a ver com a eclesiologia católica. O segundo parágrafo é mais brutal ainda. Ele diz: dado que desde o Concílio Vaticano II até os dias de hoje, as autoridades da Igreja estão imbuídas de um espírito contrário ao da fé e agem contra a santa tradição, eles não suportarão a sã doutrina, desviando os ouvidos da verdade para se voltarem às fábulas, como diz São Paulo em sua epístola a Timóteo. Consideramos diante de Deus que é um dever sagrado para com a Santa Igreja e para com as almas proceder à consagração de bispos plenamente fiéis à santa tradição e ao magistério constante da Igreja. Ou seja, eles estão substituindo o Papa. Estão substituindo claramente o Romano Pontífice. E mais, estão insultando a Igreja. Estão dizendo que as autoridades da Igreja estão imbuídas de um espírito contrário ao da fé. Estão julgando eles mesmos a Santa Sé e dizendo que as autoridades da Igreja agem contra a santa tradição como se o magistério da Igreja não fosse a sede da transmissão característica da tradição. E ainda aplica um versículo de São Paulo sobre os incrédulos para a hierarquia da Igreja. Ou seja, eles estão depreciando, estão insultando as autoridades da Igreja. Depois ele continua: por outro lado, ouvimos em todo o mundo as almas nos clamarem para que pela pregação da verdade, pela administração dos sacramentos, lhes seja dado o pão da vida, que é Cristo, como se ordinariamente nas paróquias não fosse dado o pão da vida. É por isso que, compadecendo-nos desta multidão, temos o gravíssimo dever de transmitir a graça episcopal a estes queridos padres, para que eles próprios possam conferir a graça sacerdotal a numerosos clérigos formados segundo as santas tradições da Igreja Católica. É muita prepotência, né? Isso aí, tá aí a imagem do falso mandato. O mandato que teria chegado da Igreja Católica, né? Não sei se veio de disco voador. Talvez. Agora que os Estados Unidos estão falando dos ETs, talvez foi um ET que deixou lá em Econe o mandato apostólico. E consideramos que quaisquer penas e censuras que venham a ser aplicadas contra esta iniciativa não têm valor algum. Ou seja, eles já se absolvem de antemão. Ou seja, cometem o delito e já eles mesmos... É como se o mutatis mutandis, uma pessoa chegasse para você e roubasse a tua casa e ele mesmo fosse o próprio juiz que está se absolvendo e dizendo: olha, o Código Penal para mim não vale. Né? É um absurdo, é uma contradição. Em conformidade, continua ele, com esta exigência imperiosa da Igreja Católica e Romana, existe uma Igreja Católica e Romana que não está em Roma.
Ela está onde? Sempre fiel. Escolhemos, eles, nós. Nós escolhemos, olha que beleza. Estes 4 padres aqui presentes como bispos auxiliares da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Queridos, entendam o absurdo desta sentença. Bispo auxiliar é auxiliar de quem? De um bispo ordinário. Ou seja, os bispos auxiliares que estão na Arquidiocese de São Paulo são bispos auxiliares do cardeal arcebispo de São Paulo, que neste momento é Dom Odilo Pedro Scherer. Os bispos auxiliares do Rio de Janeiro são bispos auxiliares do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, neste momento. Então, essa história de bispos auxiliares da fraternidade sacerdotal é outro contrassenso, é como se eu sou bispo auxiliar de uma fraternidade. Como assim? Onde é que está o titular disso aqui? Não tem. Ou seja, não é bispo auxiliar. Não são. É um contrassenso jurídico, canônico. Ou seja, é um monte de flatus votis. Quando eu escrevi esse meu esse glossário lefebrista que eu publiquei aí faz alguns dias, eu coloquei na capa umas bolhas umas bolhas assim, né? Vácuas, né? Vazias. Porque isso é flatus votis, não significa nada. Nada. Bispo auxiliar é bispo auxiliar de um bispo ordinário. Isso significa o seguinte, que a fraternidade se arroga um direito que nenhum grupo de fiéis tem na igreja, que é o direito de ter bispos. Quem tem direito de ter bispos? Uma diocese. Uma arquidiocese. Esses entes jurídicos têm direito a ter bispo. Agora, chega, por exemplo, né, a ordem dominicana, nós exigimos que o nosso mestre-geral seja bispo. Não tem isso, não existe isso. A ordem carmelita, exigimos que o nosso prepósito-geral seja bispo. Os jesuítas, exigimos que o nosso prepósito-geral seja bispo. Não existe isso. Aí ele diz, escolhemos estes 4 padres aqui presentes como bispos auxiliares da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com um único e exclusivo propósito de servir a Santa Igreja Romana. Como assim? Você percebe o espetáculo de hipocrisia? É hipocrisia. Nada disso é verdade. Bom, aí depois o rito prossegue com um juramento. Escutem o juramento que cada um deles fez. Eu, fulano de tal, eleito da igreja tal. O pontifical romano, ele coloca a igreja de que você é titular. Então, por exemplo, digamos que fosse a sagração do bispo aqui da minha diocese, de Osasco. Eu, João, eleito da igreja de Osasco. O que eles fizeram nessa parte? Pularam o nome do lugar, porque não tem lugar. De agora em diante serei fiel e obediente ao bem-aventurado apóstolo Pedro. Serei fiel e obediente ao bem-aventurado apóstolo Pedro, à Santa Igreja Romana e ao nosso Senhor, o Senhor Leão, Papa 14º, bem como a seus sucessores canonicamente eleitos. Eles estão jurando obediência ao Papa Leão enquanto o desobedecem. Bonito, né? Mas,
Continua o juramento. Não participarei por conselho, consentimento ou ação de nada pelo qual... Aí ele fala de violência física, eu vou pular um pouquinho, porque tem várias coisas, e ele diz: nada pelo qual lhes sejam infligidas qualquer injúrias, sob qualquer pretexto que seja. Eles acabaram de injuriar a Sé Apostólica, dizendo que ela está imbuída de um espírito contrário à fé. Vocês percebem que isso é uma palhaçada? Aí, um pouquinho mais adiante. Ajudá-los a conservar e defender, salvo meu estado, o papado romano e as regalias de São Pedro contra todo homem. Ou seja, ele está jurando defender as prerrogativas próprias do Papa, que eles ali estão atropelando. Cuidarei de conservar, defender, aumentar e promover os direitos, honras, privilégios e autoridade da Santa Igreja Romana, de Nosso Senhor e o Papa e de seus sucessores acima mencionados. Ou seja, vejam que coisa que ele está jurando aqui. Cuidarei de conservar, defender, aumentar e promover os direitos, honras, privilégios e autoridade da Santa Igreja Romana. A própria Sagrada... O nome disso aqui, isso tem um nome, chama-se perjúrio. E é um perjúrio altamente sacrílego, porque ele está diante do altar, num juramento solene, a ponto de receber a graça do episcopado, desmentindo com as ações aquilo que diz com a boca. Não participarei de conselho, ação ou tratativa em que se maquine algo sinistro ou prejudicial contra o mesmo Nosso Senhor, ou contra a mesma Igreja Romana, contra suas pessoas, direito, honra, Estado e poder. E se eu souber que tais coisas estão sendo tratadas ou procuradas por quaisquer pessoas, impedirei isso quanto puder. Ou seja, se ele tivesse dizendo isso de coração sincero, os 4 bispos, os 4 que eram os ordinandos, estivessem dizendo isso com coração sincero, a primeira coisa que eles fariam é se levantar e dizer assim: parem com isso aqui. Porque ele está dizendo, se eu souber que tais coisas estão sendo tratadas ou procuradas por quaisquer pessoas, isso inclui Padre Pagliarani, Monsenhor Felé, Monsenhor de Galarreta, quaisquer pessoas, impedirei isso quanto puder. E o mais depressa que puder, comunicarei ao mesmo Nosso Senhor, quer dizer, o Papa, ou a outro por meio do qual isso possa chegar ao seu conhecimento. Observarei com todas as minhas forças as regras dos Santos Padres, os decretos, ordenanças e disposições, reservas, provisões e mandatos apostólicos. E farei com que sejam observados por outros. Meus queridos, bom, é isso, né? Ler isso sem se sentir constrangido, você conseguiria... É como se você estivesse adulterando contra a sua legítima esposa e fazendo uma serenata de amor para ela ao mesmo tempo. É uma coisa muito... Isso deveria trazer rubor, vergonha. Perseguirei e combaterei, quanto puder, os hereges, cismáticos e rebeldes ao mesmo Nosso Senhor, o Papa, ou aos seus sucessores acima mencionados. Então eles deveriam ser os primeiros a se perseguir, né? Pela rebeldia clara e manifesta. Se eu estiver retido por legítimo impedimento, cumprirei tudo o que foi dito por meio de um núncio certo. Ou seja, se ele não puder fazer em primeira pessoa, vai mandar um núncio, alguém para que o faça em nome dele. Bom,
Tem outras coisas aqui no juramento, mas substancialmente é isso. Depois, acontece ali uma espécie de exame de ordem ali, né? E o consagrante depois pergunta: queres receber, ensinar e guardar com veneração as tradições dos padres ortodoxos, bem como as constituições decretais da Santa Sé Apostólica? Ele diz: quero. Ou seja, estou desobedecendo a lei canônica, enquanto estão prometendo de 15 mil. Será que essas pessoas, os 17 mil que estavam lá, não se sentem idiotas? Porque eu me sentiria. É um teatrinho. Pergunta seguinte: queres prestar em tudo fé, sujeição e obediência, segundo a autoridade canônica, ao bem-aventurado apóstolo Pedro, a quem foi dado por Deus o poder de ligar e desligar, e ao seu vigário, nosso Senhor, o senhor Leão, Papa 14º, bem como aos seus sucessores, os romanos pontífices? Ele responde: quero. A pergunta: queres prestar em tudo fé, sujeição e obediência, segundo a autoridade canônica? Ele diz que quer. Ou seja, se ele fosse coerente com o que está dizendo, ele deveria dizer: bom, então, tchau. Veja, isso é colocado no começo do rito de sagração justamente porque isso aqui é condição para que o resto aconteça. Sendo isso mentira, o rito deveria parar aqui mesmo. Vejam o grau da simulação, vejam o grau do fingimento. Né? Eles falam tão mal da nova missa, dos nossos novos ritos, mas me desculpe. Esse fingimento, esse teatro, essa palhaçada sacrílega, pode ser a diocese mais pobre desse mundo. Se um padre chegar na hora da ordenação e disser, o bispo disser, promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores, ele disser, vamos ver, quem sabe, o rito da ordenação para na hora. Eu sei de um caso em que isso aconteceu. Porque nós não estamos aqui para brincar. Isso é uma coisa séria. Mas vocês vão perceber que a brincadeira não para por aí.